tudo, absolutamente tudo que você possa desejar de Deus, passa pela fé. Não há nada que você alcance de Deus sem fé. Desde uma cura, uma bênção financeira, até a salvação e o batismo com o Espírito Santo, todas as promessas para serem conquistadas dependem de fé. Mas o que é fé? Fé não é um sentimento. Não cabe, por exemplo, a expressão eu sinto fé. Não. Você pode sentir tristeza, alegria, calor, frio, mas ninguém sente fé. Até porque se você sentir, deixa de ser fé. Porque fé é certeza de coisas que você espera, ou seja, ainda não aconteceu, e convicção do que não se vê, não se sente. Isso é fé. Fé é uma certeza de algo. Então, é a única ponte que liga o ser humano a Deus. Está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando é que você vê que uma pessoa é de fé? Vamos falar de uma das características do que tem fé. Não é vir à igreja. O mundo se engana com isso. Tem pessoas que quando veem que uma determinada pessoa é muito religiosa, vai muito na igreja, por exemplo, ou algum lugar, então as pessoas fazem assim, o comentário, fulano é uma pessoa de muita fé. E o fato de frequentar uma religião ou vir à igreja não quer dizer que a pessoa tenha fé. Lembre-se, fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção daquilo que não se vê. Às vezes a pessoa vive dentro de uma religião, mas quando surge um Golias, como nós temos falado nos últimos dias, para afrontar, a reação da pessoa é igual a dos soldados de Israel e do rei Saul, que diziam crer em Deus, eram de Israel, mas quando o gigante apareceu, a Bíblia diz que todos fugiam de diante dele. Ninguém queria parar na frente do gigante. Então, não adianta a pessoa vir na igreja se na hora que surge uma dificuldade, a pessoa não dorme de noite, a pessoa se deprime, a pessoa não quer comer, a pessoa diz assim, eu queria morrer, por que eu não morro de uma vez? Eu queria era sumir, tem hora que a minha vontade era sumir, era desaparecer. Então essa reação mostra que a pessoa só não passa de uma religiosa. Essa palavra cabe, a pessoa vai muito no lugar e fala, fulano é muito religioso, é verdadeiro, isso aí é verdade, mas não quer dizer que ele seja de fé. Fé, a pessoa da fé, a reação dela, diante das circunstâncias, das adversidades, a reação dela é sobrenatural, ela não se influencia pelo que os olhos dela veem, ela não se influencia pelo que o mundo diz, ela não se influencia pela opinião dos outros. Não importa o que os olhos dela estão vendo, não importa o que ela esteja ouvindo, não importa o que ela esteja sentindo, ela se apega ao que está escrito e não abre mão daquilo. O que está escrito vai acontecer na minha vida, ainda que tudo mostre o contrário. Amém, pessoal? É essa fé que tem faltado para a maioria dos que se dizem cristãos. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 6. Peça-a, porém, com
com fé. Em nada o quê? Duvidando. As nossas orações têm que ser feitas com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não pense tal homem que receberá qualquer coisa. Está vendo? Qualquer coisa que você for pedir para Deus, buscar em Deus, você tem que estar revestido de uma certeza, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Realmente, a pessoa que vive cheia de dúvidas, ela é indecisa, ela é indefinida. Por que compara a onda do mar? Porque a onda do mar, ela não está do mesmo jeito todo dia. As ondas, o mar não está do mesmo jeito todo dia. Tem dia que as pessoas olham e dizem assim: hoje o mar está calmo. Por que o mar está calmo? E no outro dia diz assim: nossa, hoje o mar está agitado. A explicação está no vento. Não havendo vento, o mar fica calmo. Mas se o vento é forte, se está ventando muito, então as águas se agitam e o mar fica agitado. Então, aquele que vive na dúvida, Tiago compara as ondas do mar. Ou seja, é aquela pessoa que, se tem alguém agitando ela, então ela fica na fé. Mas se não tem alguém agitando, ela esmorece. Compreende, sim ou não? É aquela pessoa que as reações dela não estão ligadas ao que está escrito, mas as reações estão ligadas ao que acontece ao redor, ao que ela ouve. Ela tem um projeto. Aí ela chega para um e diz assim: fulano, eu estou pensando em trabalhar com isso, isso e isso e isso. O que você acha? Aí aquela pessoa diz assim: olha, eu acho que é um bom projeto, hein? Eu acho que você tem tudo para ter sucesso. Ela, eu vou em frente. Aí daqui a pouco ela encontra uma outra pessoa e conta o sonho dela, conta o projeto dela e fala: fulano, eu estou pensando em fazer isso, isso, isso. Falei, não. Tem um amigo meu que tentou fazer a mesma coisa, deu certo não. Eu acho que não é uma boa ideia não. Aí a pessoa já fica desanimada. Ou seja, a pessoa que tem dúvida, ela é indecisa, ela é indefinida. Indefinida. Por que ela é indefinida? Porque ela não sabe para onde ela vai. Ela fica, sabe como diz o ditado, Maria vai com as outras. Ela depende da opinião dos outros, do que os outros dizem. Já a pessoa que ela tem definição, é ela com Deus e a Bíblia, ela não é influenciável. Não importa o que o outro acha. Se o outro diz assim: olha, vai dar certo, ela amém, graças a Deus. Mas não é porque aquela pessoa falou que você crê. Já está dentro. E o que a outra disse que não vai dar certo, não faz a menor diferença. Pelo contrário, a pessoa, quando ela é definida e vem alguém com palavras de dúvida, ela transforma aquilo em combustível para ela. Amém? A pessoa definida, se ela tiver apoio, ela continua na fé dela. Se ela tiver reprovação, claro, para aquilo que é justo, para aquilo que é de Deus. Você tem que entender a diferença entre determinação e teimosia. Tem gente que
não é determinada, ela é teimosa. Eu me refiro à pessoa que está insistindo numa coisa que não tem nada a ver com Deus. Uma coisa que é incoerente. Compreende, sim ou não? É injusta, é incoerente, não é inteligente, e a pessoa fica insistindo numa coisa, um relacionamento que não tem pé nem cabeça. Então a pessoa diz assim, não, pode todo mundo falar, porque eu vou continuar lutando pelo fulano, pela fulana, pelo não sei o quê, por esse projeto, mas a pessoa sabe que aquilo é errado, aquilo não é correto, não é justo, não agrada a Deus, aquilo não é coerente, mas ela insiste naquilo. Então, essa pessoa não é determinada, ela é cabeçuda, a palavra é outra, para falar preto no branco. Ela é teimosa. Eu me refiro àquilo que está em parceria com Deus. Então, se você faz uma coisa que Deus colocou dentro de você, e aquilo é de Deus, aquilo é justo, aquilo glorifica a Deus, então você não quer saber. Se o fulano falou, amém, vai dar certo, você está legal. Não alterou nada em você, porque você cria do mesmo jeito. E se o outro fala assim, você vai quebrar a cara, aí é que você se anima mais. Amém, pessoal? Aquilo se torna incombustível. Então, não adianta você, por exemplo, ser uma pessoa, por exemplo, você ter formação, você fazer uma faculdade, 2, 3, 4, 5, e curso de pós-graduação, e você se revestir de diplomas, e você fala, pronto, agora eu estou preparado para o sucesso. Se você for indefinido, os seus diplomas não vão resolver o seu problema. Tudo que você tiver exterior, tudo que você, não vai resolver nada, porque o indefinido, ele não ajuda, o indefinido atrapalha. Quem aqui dirige? Quem tem carteira de motorista? Levanta a mão. Você já se deparou no trânsito com um indefinido na sua frente? Você está atrás, você quer ir. Ele nem acelera nem para de vez. Uma hora ele liga a seta para a direita, aí você fala, vou cortar pela esquerda. Aí de repente ele liga da esquerda. Aí você fica, parece um tranca-rua, não vai nem deixa eu ir. Sim ou não? Ele causa até acidente, o indefinido. Ele provoca até acidente. Porque ele não sabe para onde ele está indo. Então, assim é na vida. Ninguém gosta de ter perto de você uma pessoa indecisa, uma pessoa indefinida. Você tem que ter definição, você tem que ser, ou é ou não é. Aliás, essa é uma das frases marcas da Universal. Vai arrebentar. Ou é, ou não é. Ou tudo, ou nada. Ou vai, ou racha, ou arrebenta a tampa da caixa. Quando fala disso, não é o espírito da Universal? É esse espírito que a igreja tem. Ou é, ou não é. Não tem esse negócio de ficar em cima do muro. A mesma coisa é em relação à conversão. Jesus fala lá no Apocalipse, olha, você não é frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente, mas porque és morno, estou a ponto de vomitar da minha boca. Quer dizer, em relação à fé, existe o quente. Quem que é o quente? O que crê. Ele crê e ele assume a fé dele. Ele está na igreja, ele vive a fé, acabou. Quem é o frio? O frio é o incrédulo. Não acredito, não vou, não creio, não gosto. Ele é frio. E o morno? O morno é aquele que está dentro da igreja, nem volta para o mundo e nem se entrega para Jesus. Ele fica assim. Ele não se lança. Jesus diz, quem dera fosse frio ou quente. Ou seja, ele é pior do que o frio. Porque ele fica indefinido. Fica dentro da igreja, ele não se lança, não se converte, não se decide. E quando se fala de fazer uma coisa, ele diz, é igual, fala assim, você tem que se batizar. Não estou sentindo no meu coração. Não estou sentindo de fazer isso. Não estou sentindo de fazer. Você não tem que sentir. Você tem que ir na fé que Deus colocou dentro de você. E não depender de nada nem de ninguém. Amém, pessoal? Abra aí em Gálatas, capítulo 1, versículo 16. Aliás, versículo 15. Paulo diz assim, mas quando aprouve a Deus,
que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Quer dizer, Paulo tinha certeza que ele tinha sido chamado por Deus para fazer a obra, para ser apóstolo. Revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Quem são os gentios? Quem eram os gentios? Eram os povos não judeus, os estrangeiros. Quem não era judeu era gentio. Imediatamente, não consultei a carne nem o sangue, ou seja, não consultei pessoas, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. O que significa isso? Vamos entender isso. Os discípulos, os apóstolos judeus que andaram com Jesus, eles deram trabalho para o Espírito Santo. Depois que Jesus subiu aos céus e eles tiveram que levar a igreja adiante, eles deram muito trabalho, entre aspas, para o Espírito Santo, para a divulgação do Evangelho. Repare que Jesus, na ordem da evangelização, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho para toda criatura. A ordem era ir para todo mundo. Mas, por causa da transição do Velho para o Novo Testamento, porque aqueles apóstolos cresceram no Velho Testamento, então tinham muitas coisas que bloqueavam a cabeça deles em relação aos povos de fora. Uma das coisas, por exemplo, judeu não se dava com gentio, judeu não se dava com samaritano. Veja que Jesus quebrou isso. Jesus foi lá em Samaria e ganhou a alma da mulher samaritana. Mas quando Jesus foi pedir água para ela, ela estranhou. Ela falou: como é que pode, tu sendo judeu, vem pedir água a mim que sou samaritana? Porque eram dois povos que não conversavam. Um não falava com o outro. E Jesus vai e fala: mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você que me pediria. Então Jesus quebrou isso. Mas os apóstolos, eles tinham esse muro ainda na cabeça deles, que eles não podiam ir falar com o gentio, porque o gentio comia comidas que eles não comiam. Até hoje, lá em Israel, eles vivem o Velho Testamento. Um dia eu fui num restaurante judeu, com os pastores, e no final do jantar, um pastor pediu café com leite. O homem começou a gritar com a gente. O garçom, o senhor. Aí eu chamei o guia que estava com a gente. Eu falei: por que ele ficou nervoso só porque a gente pediu café com leite? Aí o guia falou: não, é porque está escrito: não cozerás o leite da mãe junto da carne do filho. Vocês acabaram de comer carne na janta e estão pedindo leite. Quer dizer, ele achou que a gente estava herege, querendo tomar leite depois de comer carne. Então, eles têm isso na cabeça. E imagina-nos naquela época. Se até hoje tem isso, imagina naquela época. Então, Pedro e os demais não aceitavam a ideia de se aproximar dos gentios. Repare que quando o Espírito Santo mandou Pedro na casa de Cornélio, que era gentio, para ganhar a família de Cornélio, Jesus mostrou para ele um lençol cheio de animais considerados imundos, e aí o Espírito Santo falou para Pedro assim: Pedro, mata esses animais e come. E ele olhou e falou assim: não, Senhor, não vou comer jamais coisa imunda. Ele falou: não considere imundo o que eu purifiquei. E aí mandou ele na casa de Cornélio para pregar, porque teve que fazer uma revelação para ele, mostrar um sinal para ele aceitar e pregar para Cornélio. Então, quando Paulo se converteu, e Deus transformou Saulo em Paulo, justamente porque Paulo tinha uma cabeça mais aberta. Então, quando o Espírito Santo colocou dentro dele:
Paulo, você vai ser o meu instrumento para ganhar os gentios. Eles estão aqui ganhando Jerusalém, ganhando os judeus. Você vai ganhar Roma. Você vai ganhar gente lá na Itália. Você vai ganhar gregos. Você vai ganhar em outras nações. Então o que ele falou? Quando o Espírito Santo que me escolheu, que me separou, colocou dentro de mim, que eu tinha que ganhar os gentios, parti sem detença, e não consultei nem sangue nem carne, nem fui atrás dos apóstolos, para perguntar o que eles achavam, mas fui para aquilo que Deus mandou. Vocês estão entendendo, sim ou não? Porque imagine se Paulo fosse lá para Jerusalém e procurasse Pedro. Primeiro que Pedro já era mais antigo, era aquele pastor mais antigo. Paulo estava começando. Pedro andou com Jesus, Paulo não. Então Paulo chega e fala assim: Pedro, o que você acha? Eu estou pensando, já que vocês estão aqui pregando aqui, eu vou pregar para os gentios. Ele ia encontrar um monte de quê? Mesmo na igreja, ele ia encontrar opinião contrária. Então ele disse: eu não quis nem saber, não consultei nem sangue nem carne, parti para fazer aquilo que Deus me mandou, e acabou. E ele arrebentou, porque foi o apóstolo que mais ganhou almas, mais desbravou os lugares e abriu igrejas para o Senhor Jesus. Amém, pessoal? Então Paulo não ligava. Você sabe o que existia na igreja naquela época? Dentro da igreja, você vê que às vezes tem gente que quando acontece um escândalo dentro da igreja, quando acontece um problema, ou fofoca, ou disse-me-disse, tem gente que às vezes fala: ai meu Deus, eu estou a ponto de não vir mais na igreja. Por que não? É que tem disse-me-disse, porque tem fofoca, porque fulano caiu, porque ciclano... Olha o que acontecia com Paulo. O que acontecia? Tinha um burburinho dentro da igreja que dizia o seguinte: Pedro é apóstolo, João é apóstolo, Tiago é apóstolo, porque eles andaram com Jesus, mas Paulo não é apóstolo não. Paulo não pode se chamar como apóstolo, porque ele não andou com Cristo, pelo contrário, na época ele perseguia. Aí olha o que Paulo fala lá, 1 Coríntios 9, para finalizar. Não sou eu apóstolo? Fez a pergunta, uma pergunta. Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo, o quê? Para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Ou seja, ele estava mandando essa carta para os coríntios, a igreja de Corinto. Se outros dizem que eu não sou apóstolo, vocês sabem que eu sou, porque eu sou o pai de vocês, eu ganhei a alma de vocês. Vocês selam o meu apostolado. Ou seja, é como se Paulo estivesse dizendo assim: tem gente que diz que eu não sou apóstolo, eu não estou nem aí. Vou perder meu sono, porque dizem que eu não tenho direito de ser chamado apóstolo. Ele não estava nem aí. Ele ia na fé dele e acabou. Então a pessoa que é definida, que é decidida, a pessoa que tem certeza, a pessoa que vive pela fé, ela não depende de opinião alheia. Aliás, quanto mais desacreditado você for, mais usado você vai ser por Deus. Deus tem prazer de usar os excluídos, os desacreditados. Quem viu o filme do Bispo? Quem viu? Então, quanto mais desacreditarem em você, é melhor. Deus sempre usou os desacreditados, mas Deus nunca usou incrédulo. Você tem que crer. Crê em você e, sobretudo, em Deus. Acredita em você e, sobretudo, em Deus. E se o que você está buscando tem base bíblica, tem amparo nas promessas de Deus, então não queira saber o que teu vizinho acha, o que teu parente acha, o que fulano acha. Não interessa o que ninguém acha. O que interessa é o que eu creio e eu vou na minha fé, acabou. Amém, pessoal? Você tem que ser uma pessoa. O que você quer da sua vida? Você é definido? Você sabe o que você quer? Você já se definiu quanto à salvação, por exemplo?
Não tem esse negócio de estou pensando, estou esperando, sentir no meu coração para batizar. Não tem que sentir, não tem que crer. Ou é ou não é, ou vai ou racha. Ou tudo ou nada, não tem meio termo com Deus. Amém, pessoal? E por que o pecado é ruim? Quando você peca, se eu peco, se nós pecamos, Deus não deixa de ser Deus. O poder dele não aumenta nem diminui com a nossa obediência ou com o nosso pecado. Não muda em nada para Deus. O pecado prejudica a gente, porque ele gera dúvida. Quando a pessoa peca, ela fica com dúvida. Se você está em comunhão, a tendência é a sua fé ir lá em cima. Se você está em pecado, a tendência é a sua fé ir lá embaixo. E você começa a ter dúvidas. A dúvida é mãe do medo, é mãe da ansiedade, é mãe da depressão. Por que tem gente que chega na igreja com depressão, tomando remédios fortíssimos por anos? Uma reunião que a pessoa assiste, a depressão acaba. Porque acabou com as dúvidas. A pessoa passou a crer.